Se você quer saber o conceito de mol e como utilizá-lo, essa aula é para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para facilitar o entendimento do que é um mol, imagine o seguinte: se você tem uma dúzia de laranjas, você não tem 12 laranjas, 12 unidades? Se você tem uma dezena de maçãs, você não tem 10 maçãs? Se você tem um mol de algo, você tem 6 vezes 10 a 23 daquilo. Olha só como eu coloquei para vocês aqui. O termo mol é definido como a quantidade de matéria que contém um número fixo de partículas. Esse número invariável de partículas é a constante de Avogadro, ou número de Avogadro. E quanto que é esse número? É o 6 vezes 10 a 23. No caso aqui eu coloquei 6,02, mas pessoal, a gente arredonda quase sempre para 6 vezes 10 a 23. Mas como que eu consigo calcular quantos mols de um gás eu tenho, por exemplo? Eu posso usar que o N, que é o número de mols, é igual a massa, que é o M minúsculo aqui do gás, dividido pela massa molar do gás, que no caso é esse M maiúsculo. Pessoal, toma cuidado pelo seguinte: o que significa a massa molar do gás? Significa o quanto de massa que tem um mol daquele gás. Por exemplo, digamos que eu tenho um gás X. E a massa molar desse gás X é 20 gramas por mol. O que isso significa? Que se eu tenho um mol daquele gás, esse gás vai ter uma massa de 20 gramas. E se por acaso eu tivesse 2 mols, ia ter 40 gramas, certo? Então você tem que pensar que a massa molar é a massa que um mol de gás tem, certo? Daquele gás específico. Aqui agora algumas questões para a gente fazer. Sabendo que a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol, determine a quantidade de mols de oxigênio em uma amostra de 160 gramas. Então, o que ele sabe aqui? Que a massa molar é 32 gramas por mol. Aí a gente sabe que o eminho, que é a massa da amostra, é 160 gramas. Quanto que é o número de mols que é o N? Vamos lá. N é eminho sobre emão. Então, o N vai ser... O eminho é 160, o emão é 32. Fazendo essa divisão, vai me dar 5 mols. Certo? Então, a quantidade de mols que eu vou ter aí em 160 gramas de oxigênio vai ser 5, já que cada mol tem a massa aí de 32 gramas. Questão 2. Consideremos uma amostra de 88 gramas de CO2. A massa molecular do CO2 é aproximadamente igual a 44U. E, portanto, sua massa molar é 44 gramas por mol. Determine o número de mols de CO2 na amostra. Então, vamos lá. O número de mols é o eminho, que é a massa da amostra, sobre emão, que é a massa molar aí desse gás. O eminho aqui, que é a massa da amostra, é 88 gramas. A massa molar é 44 gramas por mol. Ou seja, um mol tem 44 gramas. Se eu tenho 88, não é o dobro? Então, dividindo aqui 88 por 4, vai me dar 2 mols da substância. Letra B. Determine a quantidade de moléculas de CO2 na amostra. Pessoal, não são 2 mols? E cada mol não tem uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23? Então é só multiplicar por 2 esse valor. Então a quantidade de moléculas vai ser 2 vezes o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Fazendo essa multiplicação aqui, vai me dar 12,04 vezes 10 a 23. Para arrumar esse número aqui, deixar a notação científica, eu vou dar uma casinha aqui para a esquerda. Então, vai ficar 1,2 aproximadamente aí, né? Vezes 10 a 24.
moléculas. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: se estivesse perguntando o número de átomos em vez do número de moléculas? Olha só, pessoal. O CO2, uma molécula de CO2 tem 3 átomos. Tem um carbono e 2 oxigênios. Certo? Então, pensa assim, para cada molécula, você tem 3 átomos. Então, você teria o triplo disso aqui de átomos. Certo? Então, você teria, na realidade, 3 vezes esse valor de átomos. Então, toma bastante cuidado se o exercício está perguntando o número de moléculas ou o número de átomos. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!